Cidade FM, no combate ao coronavírus. Cidade FM no combate ao coronavírus, todas as manhãs para você. O Show da Manhã abre com este programa mais do que especial, atualizando Itu e região, além do Brasil e o mundo. Comigo e o Luciano Veiga. Bom dia, Luciano. Bom dia, Renato Alves. Bom dia a todos os amigos. Chegamos à edição 67 que é deste isso? Programa que tem o objetivo, claro, de informar e orientar o cidadão, né? Com respeito ao combate à Covid-19. Uma ótima manhã de quarta-feira, meio de semana para todo mundo. Pois é. São 8h03, estamos ao vivo também, né? O programa vai ao ar no Facebook da Cidade FM, na nossa página com imagem, e você manda o seu recado lá também, facebook.com/rádio Cidade Itu. Por falar em Itu, é pela cidade de Itu que começamos a atualizar os números. Vamos lá, Renato, o boletim divulgado ontem, atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Itu, 23 novos casos de Covid-19. Ontem já havíamos anunciado 23 novos casos. Porém, ontem, no fim da tarde, mais uma nova morte anunciada também. O total de casos positivos passou de 391 para 414, sendo que 318 pessoas já se curaram da doença. O total de óbitos por Covid em Itu subiu para 33. Esse óbito anunciado ontem foi um homem de 72 anos, portador de doença crônica. A cidade já teve 1.392 casos suspeitos descartados através de resultados de exames. Ainda tem 69 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames, sendo 16 em internação clínica e 12 em UTI, Renato. 8h05, Sorocaba registra mais uma morte pela Covid. Pois é, a Prefeitura de Sorocaba registrou essa morte confirmada com coronavírus ontem e os casos confirmados com a doença passaram de 3.406 para 3.617. Os óbitos foram para 97. Sorocaba recebeu só ontem, Renato, mais 211 novos casos confirmados de Covid. Com isso, a cidade chega ao total de 3.617 casos. Deste total, 94 estão internados, sendo 32 em UTI. E o total de pessoas em recuperação que estão fazendo o tratamento em isolamento domiciliar é 471. Já os recuperados totalizam 2.955. A cidade de Sorocaba também passou de 244 para 277 pessoas com suspeita de contaminação pelo coronavírus que estão aguardando resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 77 estão internados em hospitais da cidade, sendo 15 em UTI. Os óbitos em investigação aumentaram para 11. O número de descartados por resultados negativos desde o início da pandemia aumentou para 6.949. Sobre a morte registrada ontem, a vítima foi um homem de 74 anos que era cardiopata e tinha câncer de rim. Faleceu no dia 19 no hospital particular da cidade de São Paulo. 8h06 na Cidade FM. No combate ao coronavírus, a nossa vizinha Salto confirmou mais um óbito também, infelizmente. Pois é, infelizmente, a gente não gosta de anunciar óbitos aqui, gostamos de anunciar as pessoas que se recuperam da doença, né? Houve a confirmação desse óbito em Salto, totalizando assim 5 mortes na cidade. Uma mulher de 48 anos com histórico de hipertensão e hipotireoidismo estava internada no Hospital Municipal desde o dia 21. Salto subiu aí o número de confirmados, casos confirmados passando de 145 para 164, 88 pacientes já se curaram. A cidade de Salto ainda tem 30 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. Vamos para a cidade de Porto Feliz, que confirmou 24 novos casos de coronavírus, Luciano. Passando de 183 para 207 o total de casos. Entre esses casos confirmados, 132 já estão curados, 64 seguem fazendo tratamento em isolamento domiciliar, 8 estão em internação clínica e 3 em internação na UTI. A cidade de Porto Feliz ainda tem 75 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames, 66 em isolamento domiciliar, 7 em internação clínica e 2 na UTI. Porto Feliz confirma até o momento 3 mortes por Covid-19. Vamos para a cidade de Indaiatuba, que confirmou também, infelizmente, mais 4 mortes por Covid. O total agora
passa para 54 óbitos. Pois é, 54, como você bem disse. Essas 4 novas mortes, um homem que possuía diabetes e hipertensão, outro óbito foi de uma mulher de 87 anos sem doenças. As outras 2 mortes, um homem de 65 anos com diabetes e outro homem de 72 anos que possuía diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e obesidade. 54 mortes confirmadas, só ontem 4 novos óbitos registrados. Indaiatuba ainda investiga um óbito por suspeita. Até o momento, desde o início da pandemia, 56 óbitos suspeitos foram descartados. O total de casos subiu de 987 para 1.102 casos confirmados em Indaiatuba. Entre os confirmados, 1.016 já se curaram da doença, 32 casos confirmados seguem fazendo tratamento e internados. Indaiatuba tem neste momento 100 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. Entre eles, 31 pacientes em internação clínica e 30 pacientes em UTI. Renato. 8h09 para você que chegou agora aqui na Cidade FM, no combate ao coronavírus, atualizando os números aqui da nossa região. Daqui a pouco a gente passa outras informações, além de taxa de isolamento e muito mais informações aí para você, ouvinte da Cidade FM, dentro do Show da Manhã. Agora a gente parte para a cidade de Jundiaí, que passou para 3.057 casos confirmados da Covid. Teve mais óbitos, né, Luciano? Mais óbitos ontem eram 2.951, aumentando para 3.057 casos, portanto, 108 casos, se eu não estou ruim de matemática, em 24 horas. O número de mortes subiu de 152 para 154. Só ontem foram mais 2 óbitos, uma mulher de 61 anos, portadora de doença cardiovascular crônica, e um homem de 76 anos, portador de doença cardiovascular e pneumopatia crônicas. Jundiaí já tem até o momento 2.568 pacientes que se curaram da doença. 8h10, vamos para Votorantim, que atualizou também os números ontem, né? No final da tarde de ontem, né, Luciano? Chegando a 364 casos confirmados Votorantim, Renato, passando de 352 para 364 casos confirmados. Votorantim já tem 263 pessoas que se recuperaram da doença, 64 seguem em isolamento domiciliar, 20 estão internados, sendo 1 em UTI. Votorantim tem até o momento 17 mortes confirmadas. Os casos suspeitos na cidade são 93 que estão aguardando resultados de exames, entre eles 14 estão internados. 8h11, Cabriúva, né, que está aí no meio dessas notícias devido ao frigorífico. Notícias também atualizadas da cidade de Cabriúva. Cabriúva ontem confirmando, mais uma morte por Covid-19, um homem de 87 anos, o paciente tinha histórico de doenças pré-existentes como diabetes e hipertensão. E a cidade de Cabriúva recebeu também ontem a confirmação de outras 5 mortes por Covid que estavam como suspeitas e aguardavam resultados de exames. A vigilância sanitária da cidade também foi notificada de mais uma morte suspeita ocorrida no dia 19, um homem de 54 anos que estava internado em Itupeva. Com isso, a cidade de Cabriúva salta de 7 mortes para 13 mortes. 13 mortes registradas em Cabriúva, o total de casos confirmados 216, os casos suspeitos são 72 até o momento, Renato. 8h12, nós vamos para o intervalo ou você quer atualizar o Brasil? Vamos já passar os números do Brasil e do mundo rapidinho? Vamos nessa. Dá tempo, a gente passa aqui então. O Brasil confirmou 1.374 mortes por Covid nas últimas 24 horas. É o segundo maior aumento diário desde o início da pandemia, viu? Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Segundo lugar em número de vítimas fatais em todo o mundo, de acordo com o painel criado pela Universidade Johns Hopkins. O país acumula 52.645 óbitos, ainda 3.911 mortes em investigação. Os Estados Unidos lideram o ranking com 121.029 pessoas mortas. O número de casos confirmados também cresceu, 39.436 novos infectados. O total foi a 1.145.906. Do total, 479.916 já estão recuperados. O estado de São Paulo registrou 434 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando assim 13.068 mortos.
Esse é o maior número de mortes registradas no estado, Renato, desde o início da pandemia. Já o número de casos confirmados subiu para 229.475, um aumento de 7.502 infectados pela doença. O número de pacientes internados nas UTIs é 5.659 e 8.295 pessoas estão internadas nas enfermarias. A taxa de ocupação é 65,7% em todo o estado de São Paulo. A gente dá uma passadinha aqui nos números em todo o mundo: 9.273.773 pessoas já infectadas em todo o planeta. O número de mortes atinge 477.807 vítimas e o número de recuperados em todo o mundo, 4.645.628. Vamos passar agora para o ouvinte da Cidade FM a respeito da taxa de isolamento, Luciano. Pois é, Renato, lembrando sempre que temos um dia anterior, né? Portanto, ontem à tarde foi divulgado a taxa de isolamento da segunda-feira. Em Itu, 41%, perceba como caiu de domingo, que foi 48%, para segunda-feira, 41%. Em Salto, pior ainda, 40% na segunda, no domingo havia sido 47%. Sorocaba, 41% a taxa de isolamento social, no domingo havia sido 47%. Lembrando que ontem foi pedido que o shopping, que é dividido em duas cidades, entre Sorocaba e Votorantim, seja fechado também a parte de Votorantim. Porque algumas lojas, aquela metade que faz parte de Votorantim, onde é a parte nova do shopping, não tem problema nenhum em falar, o shopping em Iguatemi Esplanada, né? Então, a parte antiga, que era do Esplanada, estava fechada, porque fica em Sorocaba, e a parte nova, que é do Iguatemi, fica em Votorantim, estava funcionando normalmente em algumas lojas. Portanto, tudo fechado a partir de hoje, já não pode mais abrir. Então, Sorocaba registrando 41% na taxa de isolamento social da segunda. Indaiatuba, como sempre eu digo aqui, uma das cidades com melhor taxa de isolamento social na nossa região, mesmo assim caiu de 51% para 46% na segunda-feira, Renato. E o Senado, Luciano, aprovou, né, aprova a PEC que adia para novembro as eleições municipais deste ano. Pois é, discutimos aqui várias vezes, né, no programa sobre o adiamento das eleições. Foi aprovado ontem essa proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais em razão da pandemia, né? O texto votado em sessão remota foi aprovado por 67 votos a 8 no primeiro turno e 64 votos a 7 no segundo turno. Agora, essa PEC segue para a Câmara dos Deputados. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno está marcado para 4 de outubro e o segundo para 25 de outubro. A PEC, aprovada pelo Senado, adia o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. Além de transferir as eleições de outubro para novembro, a PEC também permite ao plenário do TSE definir novas datas para o pleito em cidades que não tiverem condições sanitárias para votação em novembro. Por exemplo, vamos supor que Itu não possa realizar, não tenha condições de saúde, condições de segurança para que todos realizem as suas votações. Então, o Tribunal Superior Eleitoral pode definir uma nova data apenas para a cidade de Itu, sem a necessidade da aprovação de uma nova medida, uma nova PEC, Renato. 8h21 na Cidade FM, esse é o Show da Manhã, com muita informação. E a Covid-19 já afastou mais de 10 mil funcionários da saúde em São Paulo. Lamentável, uma notícia que a gente não gosta de passar, mas enfim, a notícia seja boa ou ruim, é uma forma de informação e até mesmo da gente se prevenir. Desde o início da pandemia, a Rede Estadual de Saúde de São Paulo registrou o afastamento de 10.718 profissionais que se infectaram com o novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo secretário estadual da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann. Desse total, 7.218 já retornaram aos postos de trabalho e 3.460 ainda estão em tratamento. Segundo o secretário, a Covid foi a causa da morte de 40 profissionais da saúde da rede estadual até o momento. 8h22. E a vacinação contra a gripe termina na próxima terça-feira. Para você que ainda não tomou, né, a vacina aí contra a gripe, já estamos perto do fim, hein, Luciano?
Pois é, Renato, o Ministério da Saúde informou que 20.800.000 pessoas ainda não se vacinaram contra a gripe. A campanha termina na terça-feira. Até o momento foram vacinados 58 milhões de pessoas. Isso corresponde a 84% do público-alvo em todo o país. A meta é 90%. A vacina da gripe protege contra 3 subtipos do vírus influenza que mais circularam no último ano no hemisfério sul, de acordo com determinação da Organização Mundial da Saúde. E, claro, ajuda a afastar alguns sintomas que se confundem com os sintomas da Covid. Então é importante que as pessoas que fazem parte do grupo de risco, principalmente pessoas com mais de 60 anos, mulheres 45 anos após o parto e outras pessoas que fazem parte do grupo de risco, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, leve a carteira de vacinação e coloque a sua vacinação em dia. 8h23. E a vacina britânica contra a Covid-19 já começa a ser testada no Brasil. Notícia boa, né? A gente espera, pelo menos temos a esperança de que logo, logo tenhamos uma vacina para tudo isso, né? Não só para o vírus em si, né, Renato, mas para essa dificuldade que todos estão vivendo. A Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp e a Fundação Lehman confirmaram que começaram os testes em São Paulo da vacina contra a Covid-19. Essa vacina é aquele projeto liderado globalmente pela Universidade de Oxford, do Reino Unido. A vacina é uma das 141 candidatas cadastradas na Organização Mundial da Saúde e está entre as 13 que estão em fase clínica de testes em humanos no mundo. Os testes da vacina em São Paulo começaram na sexta-feira. Informações da Universidade de Oxford apontam que pelo menos 5 profissionais da saúde participaram das testagens no Rio de Janeiro e em São Paulo. Está aí mais uma esperança para todos nós. É isso aí. Agora são 8h24 e a Justiça Federal obriga Jair Bolsonaro a usar máscara em espaços públicos do Distrito Federal. Pois é, uma decisão liminar da Justiça Federal obriga o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara em espaços públicos no Distrito Federal. O descumprimento da medida acarreta em uma multa diária de R$2.000. A determinação atende a uma ação civil pública movida por um advogado de Brasília e, segundo o magistrado, a União também deve exigir aí o uso do item de proteção por servidores e colaboradores do governo federal enquanto estiverem em serviço, sob pena de multa diária no valor de R$20.000. O uso de máscaras de proteção em espaços públicos no Distrito Federal é obrigatório desde o dia 30 de abril. No primeiro fim de semana do mês de maio, por exemplo, o presidente Bolsonaro participou de alguns atos populares a favor do governo com aglomeração de pessoas e estava sem usar máscara. Isso criou uma certa polêmica, portanto, que motivou aí essa medida. A Polícia Federal diz ao Supremo Tribunal Federal que precisa ouvir o presidente sobre suposta tentativa de interferência na instituição. Pois é, Renato, a PF informou ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que necessita ouvir o presidente Jair Bolsonaro nesse inquérito sobre a suposta tentativa de interferência na autonomia da instituição da Polícia Federal. De acordo com a Polícia Federal, o que ela informou ao ministro, as investigações estão muito avançadas. O ofício enviado a Celso de Mello, relator do caso no STF, é assinado pela delegada Cristiane Correia Machado e foi recepcionado pelo gabinete do ministro na última sexta-feira. Embora outros ministros já tenham autorizado depoimentos por escrito, o entendimento que o ministro Celso de Mello já manifestou em outras ocasiões é que, independente do cargo que ocupe, investigados devem depor pessoalmente. No último dia 29, a delegada Cristiane Correia pediu ao ministro Celso de Mello a prorrogação aí do inquérito por mais 30 dias. No dia 8, o ministro autorizou. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, concordou com o pedido da Polícia Federal. A investigação foi autorizada pelo STF no dia 27 de abril, 3 dias após o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, ter anunciado a demissão do cargo, que criou grande polêmica na ocasião. Moro disse que Bolsonaro interferiu na Polícia Federal ao demitir o então diretor-geral da instituição, Maurício Valeixo. O presidente Bolsonaro nega a acusação. 8h26 na Cidade FM. Se você já acha que crianças e adolescentes ficam muito na internet, não se preocupe, porque o acesso aumentou, Luciano. Sim,
E ainda é pouco, Renato. A gente vê, por exemplo... Fez uma brincadeira aqui, mas né, o acesso à internet aumentou entre crianças e adolescentes. Exatamente. Existem estudos apontando que a maioria, pelo menos grande maioria das crianças que vivem parte na periferia ou na área rural não conseguem acompanhar as aulas online neste momento de pandemia por falta de internet. Aí tem essa pesquisa, né, realizada em todo o país. A porcentagem de crianças e adolescentes que não acessam a internet caiu de 14% em 2018 para 11% em 2019, de acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2019. E isso é bom, significa que mais pessoas têm, mais crianças e adolescentes têm acesso à informação, a aprendizado online. Isso significa que são 3 milhões de pessoas com idade entre 9 e 17 anos que não têm acesso à internet, sendo que 1.400.000 nunca acessaram a internet. O estudo mostra também que entre aqueles que têm acesso à rede, a própria casa é apontada como local de acesso por 92%. Segundo a pesquisa, no total, 4.800.000 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos vivem em domicílios sem acesso à internet no Brasil, o que equivale a 18% dessa população. O celular é o principal meio de acesso para 58% dos pesquisados. O estudo foi feito entre outubro de 2019 e março deste ano, com 2.954 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos e, claro, seus pais ou responsáveis. 8h28, vamos para mais uma, a última aqui desta manhã. Indústria de alimentos contratou 8.000 pessoas durante a pandemia. Notícia boa. Boa. E também ruim, porque a indústria de alimentos faz parte do essencial e a gente teve que ficar em quarentena. Essas contratações nos primeiros 4 meses do ano cresceram 0,5% na indústria de alimentos em relação ao mesmo período de 2019. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, o setor foi responsável pela criação de 8.000 empregos de janeiro a abril. Por ser uma atividade essencial, né, Renato? A indústria de alimentos continuou a produzir durante a quarentena provocada pela pandemia. Para manter o funcionamento, as empresas, claro, implementaram medidas de segurança, prevenção nas fábricas, o isolamento social de profissionais do grupo de risco, resultando, portanto, assim, na criação de novas vagas. As exportações de alimentos industrializados também tiveram uma alta de 10% em relação a abril de 2019 e em volume de 13% no aumento. O aumento das exportações para o mercado asiático, em particular a China, foi o principal fator para esse resultado. Ou seja, o mundo em pandemia, mas todo mundo precisa comer, precisa se alimentar, né, Renato? Com certeza. É isso aí, Renato. Uma ótima sequência de trabalho para você. Voltamos amanhã a partir das 8 da manhã. Valeu, Luciano. Forte abraço. A Cidade FM no combate ao coronavírus volta amanhã às 8, abrindo o Show da Manhã.